Um homem judeu de 71 anos foi assassinado por terroristas árabes na semana passada, enquanto o ministro das Relações Exteriores de Israel anuncia que a autoridade palestina quase dobrou os salários para terroristas e suas famílias. E uma história surpreendente vinda de Joanesburgo, onde um avião cheio de palestinos fugindo de Gaza foi impedido de entrar na África do Sul. Isso acontece após um vazamento revelar que é a própria liderança palestina que está bloqueando a fuga deles. Por quê? Civis sofrendo rendem melhores manchetes. Cobrimos essa e outras histórias no episódio de hoje do Judeocation na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hasten, transmitindo para o mundo do JNS Media Hub, em Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu. Falando sobre os acontecimentos desta semana na Judéia, Samaria e Gaza, começamos com os habitantes de Gaza que buscavam fugir da guerra. E eles ficaram presos dentro de um avião em Joanesburgo, na África do Sul, depois que as autoridades sul-africanas, o governo, se recusaram a permitir a entrada deles no país. Não estou inventando isso. Gazenses, fugindo de uma guerra, tiveram a entrada recusada, pelo menos por um tempo, ou talvez por várias horas no país. Aqui está um comentário de Abu Ali Express, e eu recomendo que você o siga no Telegram. Ele disse o seguinte: a África do Sul sabe como apresentar queixas no Tribunal Internacional de Haia sobre o genocídio que Israel está cometendo em Gaza, mas não está disposta a receber aqueles que fogem de lá. Se você não está disposto a recebê-los, isso deve significar que não há genocídio em Gaza. Que tal isso? Eles amam os habitantes de Gaza, mas só até o momento em que se trata de recebê-los em sua própria casa. Quanta hipocrisia aqui, pessoal. A África do Sul diz querer ajudar Gaza, mas impede que seus habitantes fujam da linha de frente da guerra. E não é só a África do Sul. Quantos países dizem se importar com Gaza, mas não permitem que seus habitantes fujam? Como em qualquer outro mundo, ou melhor, em qualquer outra guerra acontecendo ao redor do mundo, você viu essas imagens desse avião? Esses moradores de Gaza estão presos em um avião sem permissão para desembarcar. Eles não se importam com os habitantes de Gaza, simplesmente não ligam. Eles odeiam Israel. Preferem que eles fiquem presos em uma zona de guerra como peões contra o Estado de Israel. Sejam países ou organizações como a UNRWA, que é o Hamas, mas países e organizações dizem se importar, mas não se importam. Pelo que eu entendi, eventualmente eles cederam e deixaram eles entrarem no país. E a pergunta que precisa ser feita: a liderança dos árabes em Gaza ou na Judéia e Samaria faz isso? Eles se preocupam com seus companheiros árabes ou com os habitantes de Gaza na linha de frente? Aqui havia uma organização que ajudava moradores de Gaza a deixar a faixa. Agora eles estão sendo atacados pela autoridade palestina. Eles estão tentando impedir suas atividades. A autoridade palestina se opõe a essa organização. E, de novo, ocorreu o incidente do avião. Em Joanesburgo, 150 pessoas de Gaza tiveram entrada negada na África do Sul. A autoridade palestina agora faz campanha contra? Aqui está o nome da organização, a organização Al-Majd, que auxilia os habitantes de Gaza que querem sair. A organização faz isso, segundo a Abu Ali Express, cobrando uma taxa de milhares de dólares. Essas pessoas aceitam pagar esse valor. A coordenação da saída dos habitantes de Gaza através de Karim Shalom. Aliás, isso precisa ser coordenado com Israel. De lá para o aeroporto Ramon, que fica perto de Eilat, e depois para o país de destino com a possibilidade de uma estadia limitada. De acordo com uma publicação dessa organização, a Al-Majd, em sua página no Twitter, a autoridade palestina está trabalhando para impedir ativamente que os habitantes de Gaza saiam. Eles não querem que eles saiam. Aparentemente, a autoridade palestina chegou a enviar uma delegação à Indonésia para bloquear a atividade desse grupo. Acho que é lá que eles ficam para bloquear essa atividade desse grupo. Permitir ou ajudar os habitantes de Gaza a encontrar outro país disposto a recebê-los, talvez até o fim da guerra. Al-Majd diz que a autoridade palestina parou de emitir passaportes para moradores de Gaza há um ano, dificultando a saída deles da faixa. E eles se deparam com dezenas de casos a cada semana em que a autoridade palestina os impede. Então, vejam, pessoal, seja o Hamas, seja a autoridade palestina, eles querem que essas pessoas em Gaza permaneçam em uma zona de guerra, para usá-las, como eu disse, como peões contra Israel, mas ninguém fica indignado com isso. Você sequer sabia disso? Isso foi manchete em algum lugar? Não há protestos na Colômbia ou em outras escolas.
É melhor para eles que árabes morram em Gaza para depois culparem Israel, enquanto, ironicamente, é Israel que está tentando tirá-los do perigo. Essa é a hipocrisia que está acontecendo aqui. Esse é o verdadeiro preconceito, discriminação, racismo contra os árabes em Gaza, não permitindo que eles saiam de uma zona de guerra. É exatamente sobre isso que tratam a autoridade palestina e o Hamas. É isso que a maioria da comunidade internacional faz: manter os habitantes de Gaza em Gaza, aconteça o que acontecer. Também, nesta semana, um israelense de 71 anos, Aaron Cohen, morador de Kiryat Arba. Ele foi assassinado e outros 3 israelenses ficaram feridos em um ataque terrorista no cruzamento de Gush Etzion. Foi um ataque combinado de atropelamento e esfaqueamento realizado por 2 jovens árabes da região de Hebron. As forças de defesa de Israel confirmaram o ataque, dizendo que os soldados eliminaram os 2 terroristas no local. Militares afirmaram ter encontrado explosivos no veículo dos terroristas. A polícia foi acionada. Especialistas em bombas atuaram para neutralizar os explosivos. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Ayal Zamir, visitou o local do ataque terrorista mortal e ordenou que as tropas reforçassem as defesas ao longo das estradas e nas comunidades em toda a Judeia e Samaria, incluindo neste incidente específico o mapeamento e a demolição das casas dos atacantes, na vila de Beit Omar e em Hebron. Segundo o Palestinian Media Watch, organização que monitora a mídia na autoridade palestina, toda a mídia oficial da autoridade palestina apresentou a história como o assassinato de jovens palestinos inocentes. Nenhum veículo sequer mencionou que os terroristas tinham acabado de cometer um assassinato. A autoridade palestina disse que Israel assassinou 2 jovens inocentes da autoridade palestina. Nenhuma menção a ataque terrorista, o que já era esperado da autoridade palestina. Segundo o Palestinian Media Watch, isso segue a ideologia e política da autoridade palestina de justificar ataques terroristas, não condená-los e retratar terroristas mortos como vítimas. Sabendo que as pessoas acabarão sabendo do ataque, a autoridade palestina tentou justificar isso, alegando falsamente que a terra onde o ataque foi cometido era anteriormente terra palestina. Eles justificam dizendo que os judeus chegaram e começaram a construir, por isso esses caras agiram assim. De acordo com a Agência de Notícias Palestina, no cruzamento do assentamento Gush Etzion, que obviamente está tentando tornar a área ilegal, que foi construída ilegalmente em terras palestinas. Certo? É isso que eles estão tentando fazer. Dizem que Israel cometeu um massacre, assassinou 2 árabes inocentes e, ao mesmo tempo, justificam o que aconteceu, dizendo que isso foi em terras palestinas. Basicamente, foi isso que os motivou a fazer isso, sem nem mesmo mencionar que realizaram um ataque terrorista. E você viu o vídeo do pai de um dos autores do ataque no cruzamento de Gush Etzion? O pai, na televisão, disse que a coisa que ele mais esperava na vida era ser o pai de um mártir. Ok, ele ficou feliz que o filho morreu como shahid, algo muito reverenciado na sociedade deles, mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Era isso que ele esperava, foi isso que ele disse, foi isso que ele contou para a televisão árabe ou da autoridade palestina. Então, em primeiro lugar, eu diria, seja esse ataque ou os milhares de outros ataques que aconteceram, tendo como alvo israelenses, tendo como alvo judeus, simplesmente por serem judeus. Nosso governo precisa criar uma dissuasão real. Digo isso há muitos anos. Não sou especialista militar, chefe do Estado-Maior, nem estou no governo. Não vou dizer exatamente o que deve acontecer. Falei antes dos sapadores entrando e sobre possível demolição das casas dos terroristas caso o Supremo Tribunal não bloqueie. Mas o governo do Estado de Israel tem que criar uma verdadeira dissuasão na qual terroristas, ou aqueles que querem ser terroristas, acordem de manhã e percebam que não vale a pena sair e tentar realizar um ataque. A autoridade palestina ainda mantém seu programa de pagamento por assassinato, oferecendo incentivo financeiro aos terroristas que saem. É uma escala progressiva. Então, quanto mais judeus eles matam, mais dinheiro eles ganham. E, claro, suas famílias também. Aqui, os 2 terroristas morreram e suas famílias recebem o dinheiro. Eles passaram a integrar a folha de pagamento da autoridade palestina. Foi isso que ocorreu. Então, esse plano, ou melhor, esse programa de pagar para matar, precisa ser eliminado. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é o nosso próprio governo. Precisamos criar uma forma real de dissuasão para que esses ataques parem.
Temos dito isso há 30 anos, nós que não queremos ver judeus mortos. Você menciona vários governos. Desde os acordos de Oslo, chegamos à situação atual. Já estamos em 2024. Mais de 7.000 ataques terroristas contra judeus foram realizados por árabes sob a autoridade palestina, pelo Hamas. Precisamos criar uma dissuasão real para acabar com isso de vez. E eu rezo para que isso aconteça muito, muito em breve, porque continua acontecendo repetidas vezes. Outro ataque fatal ocorreu no cruzamento de Gush Etzion há poucos meses. Já Gush Etzion, o cruzamento, tem sido alvo desses ataques desde 2015. Vamos ser claros, as forças de defesa de Israel impedem mais de 90% dos ataques, mas neste caso, um ocorreu. Agora, o ataque, aliás, quando as forças de defesa de Israel agem e matam 2 terroristas para que eles não possam mais continuar com sua onda assassina. A Organização das Nações Unidas chama isso de violência dos colonos. Não é brincadeira. Quando ocorre, dizem que é violência dos colonos. Quando os judeus sobem ao monte do templo, violência dos colonos. Quando os judeus se defendem, violência dos colonos. Quando as forças de defesa de Israel realizam esse tipo de operação de imediato, violência dos colonos. Quando terroristas estão literalmente correndo pelas ruas de Gush Etzion, no cruzamento ali, um cruzamento muito movimentado com facas, e elimina os 2 terroristas para que possam parar e evitar mais carnificina, a Organização das Nações Unidas chama isso de violência de colonos e divulga mundialmente com esse termo. Ouvimos sobre isso, tornando-se uma das principais notícias na mídia mundial. Mesmo que haja muitos outros conflitos acontecendo ao redor do mundo, mesmo que haja um grau muito maior de violência acontecendo em cidades dos Estados Unidos e em países pelo mundo todo, guerras estão acontecendo. Eu não sei quantas guerras existem, quantas guerras estão acontecendo agora. Mas as pessoas então focam nesses judeus, e nesse caso em particular que estavam se defendendo. Ainda assim, a Organização das Nações Unidas então atribui isso à violência extremista dos colonos. Não se deixe enganar pelo que lê na grande mídia. Agora, mudando de assunto, os Estados Unidos deveriam exigir o desarmamento do Hamas na Judéia e Samaria? Sempre que usei Cisjordânia antes, foi apenas citando outras fontes. Eu digo Judéia e Samaria, tem sido assim há 3.000, 4.000 anos, eu digo Judéia e Samaria. Mas os Estados Unidos da América deveriam estipular que o Hamas fosse desarmado na Judéia e Samaria e não apenas em Gaza? Uma pergunta. Essa pergunta foi feita em um artigo esta semana pela Fundação para a Defesa das Democracias. E para resumir a história, vou ler um trecho do artigo aqui. Fundamentalmente, a resposta é sim. O Hamas deveria ter sido desarmado, algo que a autoridade palestina já deveria ter feito nos anos 90. Por isso, receberam treinamento militar e armas, deveriam lutar contra o Hamas. Mas a autoridade palestina, a gente sabe que eles são terroristas de terno, eles nunca jamais quiseram fazer isso. Mas agora, ao olharmos para Gaza, Judéia, Samaria e Israel, vemos que continuam ocupados, mesmo com o cessar-fogo, tentando desarmar o Hamas em Gaza. Eles também deveriam, sim, eles deveriam desarmar o Hamas e todas as outras organizações terroristas e a autoridade palestina na Judéia e Samaria. Vou citar um artigo da Fundação para a Defesa das Democracias. O Hamas é uma organização terrorista com líderes e membros divididos entre Gaza e Catar. Gaza sempre foi o centro da organização. A Cisjordânia tem sido sua segunda casa há décadas e é um território-chave na doutrina de unificação de áreas da República Islâmica do Irã. Se não sabe o que é isso, confira a doutrina de unificação de áreas. Desarmar o Hamas em Gaza efetivamente prejudicaria as atividades do grupo no enclave costeiro. Mas, e isso é o ponto-chave aqui, sem aplicar estipulações semelhantes ao Hamas e à Cisjordânia, a organização islamista e seus aliados vão renovar seus esforços para fomentar o terrorismo. Às portas de Israel, quero dizer, acho que isso já está acontecendo e vem acontecendo. O Estado judeu não pode ter uma zona desradicalizada e livre de terrorismo em Gaza, enquanto o mesmo inimigo atua a poucos quilômetros da capital e de outras grandes cidades sem as mesmas restrições. E como isso pode ser alcançado? Não vou ler o artigo inteiro aqui. Como isso pode ser alcançado? Exigindo que as mesmas condições que se aplicam ao Hamas, por exemplo, em Gaza, sejam aplicadas aos ramos do Hamas na Judéia e Samaria. Caso contrário, a ameaça apenas se transfere de Gaza para as comunidades israelenses na Cisjordânia, criando risco futuro de terrorismo descentralizado e tornando os principais centros populacionais de Israel possíveis próximos alvos. Do alvo de futuros ataques em um paradigma pós-cessar-fogo. É um artigo longo e eu não vou ler tudo agora.
Mas o Hamas está em Gaza e, apesar de críticos dizerem que não há Hamas na Judéia e Samaria, eles estão lá. Ok, agora quem ainda defende a chamada solução de dois estados? Imagine se os mesmos responsáveis pelo massacre de 7 de outubro estivessem nas colinas estratégicas com vista para o aeroporto Ben Gurion e 75% da população de Israel nos centros do Vale Abaixo. Estou falando da grande área de Tel Aviv de Gadera no sul até Hadera no norte, ao longo da costa. Imagine se o Hamas, imagine se outra organização terrorista tivesse controle total sobre aquelas colinas estratégicas. Você teria uma situação em que não poderia funcionar como uma nação. Como você pode ter um país quando terroristas lá em cima estão lançando morteiros sobre o aeroporto Ben Gurion lá embaixo? Fica a poucos quilômetros, algumas milhas das colinas da Judéia e Samaria. Você até teria um país, mas não um funcional nesse cenário. Então, não, o Hamas não pode ser uma força militar, não pode ter presença militar na Judéia e Samaria, nem a Jihad Islâmica Palestina e nem a Autoridade Palestina. Então, para aqueles que ainda acreditam que se apenas fortalecermos a Autoridade Palestina, as coisas ficariam tranquilas, eles são terroristas de terno. Acabei de citar o que eles relatam e como falam através do Palestinian Media Watch e de seus meios de comunicação oficiais. A mesma coisa acontece com seu sistema educacional que incita ao assassinato desde uma idade muito jovem, desde a pré-escola. Quando vocês têm programas de televisão no estilo do Mickey Mouse que convocam as crianças a pegarem armas, dizem que o objetivo na vida é o martírio, que seu propósito aqui é se levantar e matar. Judeus, esse é o tipo de sociedade que vocês têm. Quando as pessoas me perguntam, e me perguntam muito se haverá paz ou o que será necessário para haver paz entre judeus e árabes em Israel, na Judéia e Samaria, enquanto o outro lado continuar com essa educação de ódio, não é possível. E a próxima geração, infelizmente, já está perdida, porque está sendo doutrinada diariamente. Mas voltando ao propósito deste artigo, aqui desta organização, deste think tank, a defesa da Fundação para a Defesa das Democracias. Sim, é um problema o Hamas estar se armando, se rearmando e se preparando para a próxima rodada. Não podemos focar apenas em Gaza, temos que focar também em Judéia e Samaria. Chega de más notícias, vamos a algumas positivas agora. De acordo com fontes do governo, aqui em Israel, o número de unidades habitacionais na Judéia e Samaria, para as quais foram publicados editais este ano, de 2025, atingiu um recorde histórico. 5.667 unidades foram lançadas até agora em 2025. O recorde anterior foi em 2018, com mais de 3.000 unidades habitacionais, segundo a Paz Agora. Certo, e estou citando eles porque realmente fazem um ótimo trabalho documentando todas as futuras moradias em Judéia e Samaria. Eles se opõem a novas moradias em Judéia e Samaria. Eu apoio totalmente, mas eles são organizados e trabalham bem. Vou dar esse crédito, embora discorde de tudo. Reconheço que são organizados. As unidades habitacionais planejadas vão acomodar aproximadamente 25.000 moradores quando estiverem construídas. Então você está falando de 25.000 judeus que terão a oportunidade de viver na Judéia e Samaria. Agora, talvez eles se mudem de outras comunidades na Judéia e Samaria, talvez venham de outras partes de Israel, talvez sejam judeus que estão fazendo aliá para Israel. Isso eu não sei quem vai querer comprar essas casas. Mas quando você tem moradia para mais 25.000 judeus no coração bíblico e histórico do Estado de Israel, isso é positivo. Não vamos focar em algo positivo. É a coisa mais natural do mundo, pessoal, judeus viverem na Judéia. É por isso que somos chamados de judeus e porque viemos da Judéia. É daqui que viemos, é aqui que estamos há milhares de anos. É natural construirmos casas. A Organização das Nações Unidas provavelmente as chamará de assentamentos ou violência de colonos, e as pessoas vão se indignar. Mas isso é uma notícia muito positiva. Agora, infelizmente, junto com o positivo, temos que olhar para o negativo novamente. De acordo com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, a autoridade palestina quase dobrou os salários para terroristas e suas famílias no último ano. Já falei do pague para matar várias vezes. Em 2024, a autoridade palestina pagou 470 milhões de shekels. Foram 144 milhões de dólares para terroristas e suas famílias no ano passado. Em 2025, já se comprometeu a pagar 700 milhões de shekels, cerca de 214 milhões de dólares em salários. E o ano nem terminou. Quem acha que a autoridade palestina parou de pagar para matar está enganado.
Porque foi isso que saiu na mídia mentirosa, não na mídia de verdade. Foi isso que foi noticiado. Esses são os fatos. Em apenas um ano, 214 milhões. De novo, como eu disse, eles basicamente estão na folha de pagamento. Essas pessoas recebem salário da autoridade palestina por matar judeus e já receberam 214 milhões de dólares em um ano. Leve isso em consideração ao tentar entender as realidades desse conflito. E por que ainda existe um conflito aqui? Pagar para matar é incentivar e recompensar assassinatos de judeus. Infelizmente, isso ainda ocorre e precisa acabar. E por fim, você quer saber por que não gostam dos judeus da Judéia? Aqui está a sua resposta. De acordo com a Human Rights Watch, a expulsão de dezenas de milhares de palestinos por Israel. Esses são os termos deles para 3 cidades da Cisjordânia em 2025. Os termos deles na Cisjordânia configuram crimes de guerra e contra a humanidade. Este é um relatório divulgado esta semana pela organização falsa Human Rights Watch, que afirma se importar com direitos humanos. Eles afirmam isso e pedem medidas internacionais para responsabilizar autoridades israelenses e impedir novos supostos abusos. O grupo sediado nos Estados Unidos da América disse que 32 mil residentes de Jenin, Tulkarm e Nur Shams foram deslocados à força pelas forças israelenses durante a Operação Muralha de Ferro, em janeiro e fevereiro deste ano. Os deslocados foram impedidos de retornar. Centenas de casas foram demolidas. É um relatório de 105 páginas chamado Todos os Meus Sonhos Foram Apagados. Esse é o nome do relatório e eu quero saber sobre esse nome. Eles fizeram um relatório intitulado Todos os Meus Sonhos Foram Apagados? Depois, Hamas e outros terroristas em Gaza assassinaram brutalmente 1.200 judeus. A Human Rights Watch se importa com os sonhos e esperanças dos judeus na Judéia e Samaria? Nos kibbutzim no sul de Israel? A resposta é não, não há chance. Eles criaram o relatório Todos os Meus Sonhos Foram Apagados. Quando se trata dos judeus que foram assassinados em 7 de outubro, esse relatório é uma calúnia de sangue dos dias atuais. Israel combate o terrorismo e a Human Rights Watch preferiria infelizmente ver mais judeus mortos. É isso que eles dizem aqui. Tudo o que Israel faz, e tenho certeza de que o relatório está cheio de mentiras, é combater o terrorismo. É isso que fazemos, mas Israel ainda é visto como vilão. Sempre há mentiras. O relatório não tem contexto, não tem verificação de fatos. E é assim que eles operam. Esse é o nosso modus operandi. Por que as pessoas odeiam Israel? Essa foi minha pergunta inicial. Por que tantos terroristas atacam? Usam esse relatório como desculpa para matar. Por isso é essencial dizer a verdade sobre Israel. Então, que vergonha para essa falsa organização Human Rights Watch por espalhar mentiras e literalmente dar mais uma desculpa para os terroristas. Seja construindo na Judéia e Samaria, seja com soldados israelenses que salvam vidas, protegem e garantem que mais judeus não sejam assassinados, o que eles chamam de violência de colonos. Seja o que for, organizações como essa, infelizmente, dão aos terroristas uma desculpa para sair e matar. E é por isso que é tão perigoso. É por isso que, muitas vezes, a caneta é mais poderosa do que a espada. É fundamental buscar informações em fontes confiáveis e compreender as realidades. Claro, o JNS.org é o lugar onde você deve procurar e entender as realidades da situação aqui. Então, quando você vir palavras como violência de colonos, não assuma automaticamente que isso significa que está acontecendo a chamada violência de colonos. Você precisa saber a verdade sobre o que acontece em Israel, Judéia e Samaria. Assim, você pode entender as histórias reais e pode compreender as realidades da situação aqui. No fim das contas, é isso. Não acredite na grande mídia e suas mentiras. Não se deixe enganar por relatórios de 105 páginas dizendo que Israel fez X e Z fora de contexto. Sem entender as verdadeiras realidades em que Israel está defendendo seus cidadãos, em que as forças de defesa de Israel, qualquer medida que tomem, é em defesa do seu povo. Enquanto a Human Rights Watch quer levar Israel aos tribunais internacionais e coisas do tipo. E, essencialmente, estão novamente, como eu disse, dando desculpas para que os terroristas saiam e cometam mais, infelizmente, mais desses ataques mortais. Isso é tudo para o programa de hoje. Não deixe de acessar a JNS Televisão para todo o conteúdo incrível que é disponibilizado diariamente pela equipe fantástica daqui. Veja as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico em JNS.org. Não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito. E não se esqueça, esta é uma plataforma baseada em leitores, uma plataforma baseada em doações.
Então, faça o que puder para contribuir com a JNS para que possamos continuar espalhando a verdade de Israel diariamente. Quero mandar um abraço para o pessoal por trás das câmeras aqui. Ryan Lischitz, o homem na sala de controle, nosso produtor, Esther Eden, o gerente da estação Yuri Svertsky e Isaac Sickerman. Obrigado por tudo do que vocês fazem e nos vemos na próxima semana no Judeocation, aqui na JNS Televisão